Durante a sessão do plenário da Câmara, o deputado Coronel Assis enfatizou a derrota da esquerda nas eleições municipais, apontando: o PT não conseguiu nenhuma das 11 capitais em que as eleições foram decididas já no primeiro turno. Isso mostra que o brasileiro não quer mais ser governado por um governo de esquerda, a exemplo do que está acontecendo no governo federal. Isso já é o reflexo, eu tenho plena convicção, da administração do governo federal, que com certeza deixa o nosso país sem rumo na economia, sem rumo na segurança pública, sem rumo nas políticas ambientais, na contramão da política internacional, entre outras coisas. Uma verdadeira amostra do que vai ser 2026. Um retorno avassalador dos conservadores e da direita brasileira ao comando do nosso país. O deputado também chamou a atenção para as sessões da Comissão de Constituição e Justiça, que iniciariam naquele dia o debate de vários projetos de lei e PECs para limitar os poderes de ministros do Supremo Tribunal Federal. Coronel Assis mencionou a urgente necessidade da anistia aos presos e perseguidos políticos do ministro Alexandre de Moraes, em especial os relacionados ao 8 de janeiro. Ele disse: "Eu sou favorável à anistia, sim, por entender que não houve razoabilidade alguma na aplicação daquelas penas em razão dos atos cometidos naquela data." Coronel Assis mencionou o caso de um crime extremamente violento em que o assassino foi condenado a 13 anos de cadeia. Ele comparou: ele premeditou, planejou e executou o crime sem dar a ela chance de defesa e o fez de uma maneira muito cruel. Ele foi condenado a 13 anos e aqui no 8 de janeiro houve condenações em média de 17 anos, mais multas exorbitantes. O deputado lembrou: a anistia é um instituto e um instrumento constitucional, democrático, previsto no ordenamento público brasileiro. Se ganharmos na CCJ, se ganharmos no plenário, eu tenho plena convicção de que nós estaremos fazendo justiça a esses brasileiros que foram punidos de forma exacerbada, algo com que nós não concordamos. Quem não respeitar isso estará cometendo um ato antidemocrático. Mais de 2.000 pessoas foram presas em massa a mando do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, com a colaboração do Exército Brasileiro, sem provas nem indícios de crimes e sem o menor respeito a direitos humanos ou ao devido processo legal. Centenas dessas pessoas passaram meses a fio presas e só foram libertadas com medidas cautelares excessivas e arbitrárias, muito piores do que as que são aplicadas a pessoas condenadas por crimes graves. Milhares de famílias continuam sofrendo com as restrições às suas liberdades e seus patrimônios. Tudo sob o olhar complacente do Senado Federal. Enquanto cidadãos comuns ficam sujeitos a medidas abusivas, autoridades do governo Lula envolvidas nos fatos do dia 8 de janeiro seguem livres, leves e soltas. O general G. Dias, por exemplo, era o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, era responsável pela segurança do Palácio do Planalto e foi filmado no interior do palácio interagindo com os invasores. Até o momento, o general G. Dias não foi preso, não teve seu passaporte apreendido, nem suas contas bloqueadas, nem seus bens ou sua renda apreendidos. Essas medidas cautelares são reservadas a conservadores, que podem sofrer qualquer uma ou várias delas, sem qualquer indício de crime, sem direito à defesa, nem acesso ao devido processo legal. Quando aplicadas a conservadores, as medidas cautelares podem perdurar pelo tempo que desejar o senhor ministro que determina sua aplicação, ainda que as pessoas não tenham foro privilegiado e não estejam, portanto, sujeitas à jurisdição das cortes superiores. Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e pessoas que apenas têm um discurso diferente do imposto pelo cartel midiático vêm sendo perseguidos, em especial pelo judiciário.
além dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, também o ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, criou seu próprio inquérito administrativo e ordenou o confisco da renda de sites e canais conservadores, como a Folha Política. Toda a receita de mais de 31 meses do nosso trabalho está bloqueada por ordem do TSE, com aplauso dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Sem a possibilidade de receber a renda de seu trabalho, o jornal corre o risco de fechar. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar, use o QR Code para doar qualquer quantia para a empresa Raposo Fernandes ou use o código ajude@folhapolitica.org. Caso prefira, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política faz a cobertura da política brasileira, mostrando atos, pronunciamentos e eventos dos três poderes, quebrando a espiral do silêncio imposta pelo cartel de mídia que quer o monopólio da informação. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Coronel Assis, senhor presidente, parabenizar o senhor também pela vitória do filho de Vossa Excelência nas eleições. A gente sabe que a eleição não é fácil. Muito obrigado. Mas com a experiência e a fidalguia que Vossa Excelência sempre tem aqui nessa casa, eu tenho certeza que o fruto não cai longe da muito obrigado. Da árvore. Obrigado. Senhor presidente, eu quero parabenizar, o Brasil pelas eleições que foram desenvolvidas aí no dia 6 de outubro, aqui na semana passada, onde todos os nossos municípios aí tiveram as eleições a prefeitos e vereadores. E aqui eu quero chamar a atenção de todos os senhores parlamentares aqui, as senhoras parlamentares, do fenômeno que aconteceu dentro dessa eleição municipal, onde felizmente, a esquerda brasileira saiu como a grande derrotada dessas eleições, porque fizeram poucas prefeituras em relação a outra eleição, e eu tenho certeza, senhor presidente, que isso aí vai ter um reflexo lá na frente nas eleições de 2026 em nosso país. De 11 capitais, senhor presidente, que foram decididas já no primeiro turno, o PT só conseguiu nenhuma dessas capitais, e mostra que o brasileiro ele não quer mais ser governado, por um governo de esquerda, ao exemplo do que está acontecendo no governo federal. Já é o reflexo, eu tenho plena convicção disso, de que a administração do governo federal, que com certeza deixa o nosso país sem rumo na economia, sem rumo na segurança pública, sem rumo nas políticas ambientais, na contramão, da política internacional aí, entre outras coisas, uma verdadeira amostra do que vai ser 2026, o retorno avassalador dos conservadores e da direita brasileira ao comando do nosso país. Mas, senhor presidente, uma coisa também que nos chamou muita atenção esses dias, que não tivemos sessão aqui, mas foi vinculado em todos os veículos de comunicação, foi, o grau de envolvimento dos brasileiros de menor renda, em apostas das bets. Esse mesmo projeto que passou nessa casa, e eu votei contra, muitos parlamentares votaram contra, porque com certeza a aposta, senhor presidente, age, no íntimo dos piores atributos do ser humano, que são os vícios, o vício de querer conseguir dinheiro fácil, o vício de ganhar de forma sem trabalho, e realmente isso parece uma grande agenda progressista que quer ver o nosso brasileiro cada vez mais pobre. E aqui, senhor presidente, beneficiários do Bolsa Família chegam a gastar R$100 por mês em apostas esportivas, diz o Datafolha. E essa pesquisa aponta que 17% dos inscritos no programa de transferência de renda afirmam que já apostaram ou apostam nesses jogos de azar, que com certeza enriquecem
enriquece o bolso dos barões da aposta, porque infelizmente a gente não sabe nem para onde vai esse dinheiro, porque é tudo online, né? E não, quem pega quem, para onde que vai? Então realmente é muito ruim isso. Só para você ter uma ideia, um relatório do Senado já alertava sobre os danos que as bets causariam, né? Os dados recentes dizem aí que beneficiários do Bolsa Família enviaram mais de 3 bilhões de reais para os sites esportivos. E isso tem que ser tratado pelo seu governo federal, porque houve um esforço do Executivo em passar essa legislação aqui, senhor presidente. E é por isso que nós éramos contra, porque nós já sabíamos que esse efeito ia acontecer no povo brasileiro e no povo que tem menos condições financeiras. Mas parece que esse atual gestor, né, que jura defender o pobre, quer que o pobre realmente passe por má situação. E aqui, presidente, fica também, né, um alerta aos parlamentares brasileiros aqui e à sociedade brasileira que hoje na CCJ teremos aí a votação do projeto que visa conceder anistia aos patriotas do 8 de janeiro. Eu sou favorável sim, por entender que não houve razoabilidade nenhuma na aplicação das penas em razão dos atos cometidos naquela data. Senhor presidente, outro dia eu li uma reportagem onde um assassino que matou uma mulher que foi sua ex-companheira e ele foi condenado a 13 anos. Ele matou ela a facadas, ele premeditou, planejou, ele executou sem chance de defesa e de uma maneira muito cruel, através de facadas. O cara foi condenado a 13 anos. E aqui no 8 de janeiro nós tivemos condenações, senhor presidente, na média de 17 anos, mais multas exorbitantes. Se tivéssemos aqui, senhor presidente, falando, né, sobre condições relativas, condenações relativas ao crime de dano a patrimônio público, tudo bem, ninguém estaria nem discutindo isso, porque aqui a gente não quer passar pano para ninguém que fez nada errado não, né? Mas não é isso, né? E nós, senhor presidente, só para concluir aqui, a anistia, senhor presidente, a anistia, ela é um instituto e um instrumento constitucional, democrático, previsto no ordenamento público brasileiro, né? E com certeza, se nós ganharmos na CCJ, ganharmos aqui neste plenário, eu tenho plena convicção que nós estaremos fazendo justiça a esses brasileiros que foram aí punidos de forma exacerbada e que nós não concordamos. E quem não respeitar isso está cometendo aí um ato. E quem não concordar com isso está cometendo um ato antidemocrático. E peço a Vossa Excelência, senhor presidente, que divulgue a nossa fala também nos meios de comunicação oficial dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente.